A Igreja Católica, num processo de demonização da cultura grega, que pega a figura do deus Pan, o fauno, o sátiro, coloca chifrinho, rabinho, pega e fala, o diabo, a gente tem que inventar um negócio pra poder manter esse povo calado aqui, ó. Vamos falar que existe um diabo. E como que ele vai aparecer? Vamos pegar a figura do sátiro, do fauno, do pé de bode. É daí que vem a figura do... É exatamente daí. E aí pega-se o nome e também dá um outro nome, que é demônio. Que é uma demonização do nome daimon dos gregos. Daimon vira demon, o demônio. Então Satã não tá aqui. Demônio também era como se fosse... O gênio da lâmpada é um daimon. O gênio da lâmpada é um djinn, sabe de quem? De quem? Salomão. É? É. O conto de Aladim vem das 1001 Noites de Scheherazade. Certo. E a Scheherazade, ela, nos livros, ela não fala Aladim, ela fala Salomão. Ah, é? Ela cita Salomão. O Alcorão cita Salomão como um grande mago que possuía os daimons, que sabia se relacionar com os djinns, ifrits e os gênios. Djinns, em árabe, é gênio. Daí que vem o mito do gênio da lâmpada. Entendi. E o tapete voador vem do Alcorão, Surata 27 e 38, que fala que Salomão transportou o trono da rainha de Sabá até o reino dele através de um tapete. Só que isso tudo é metafórico, não é pra ser entendido ao pé da letra. Entendeu? É como se fosse os caras da Bíblia lá dos criacionistas que acham que foi 7 dias, que acham que foi... Não, é cabalístico, é metafórico. Entendi. Nós estamos falando de uma tradição de mistério. A Bíblia ela só vem a público, né, com a invenção da imprensa. Gutenberg. Com a imprensa de Gutenberg. Até então era um livro místico dos cabalistas. Tá preservado ali. Entende? Ela ganha o público porque se torna algo exposto. Só que a linguagem bíblica, o caminhar sobre as águas de Jesus, por exemplo, a água é o plano emocional, você aprendeu na Cabala. Sim. Quando ele caminha sobre as águas, significa que ele dominou sua própria fúria interna, seus sentimentos, suas emoções. Não é que ele andou na porra da água ali, ó. Sabe? É uma coisa que, tipo, não é metafórico. A Bíblia é toda cheia de metáforas de Cabala. A besta, a mesma coisa. O número 666, a mesma coisa. Mas se ele andou mesmo sobre as águas, cara? Como é que... Bom, aí tem Surfista que acreditar nisso. O Aí... surfista não anda sobre as águas? Pode ser, então. Jesus era surfista, vai saber. Então... Aí entra um aspecto metafísico. Pode ser que ele, como mago, iniciado que ele era, descobriu uma forma. Alterou as leis da realidade. Depois a gente vai entrar num outro papo. Tá. Mas enfim, vamos falar agora de Lúcifer? Tá. Então Satanás a gente falou, demônio falou e Lúcifer. Lúcifer, de onde vem Lúcifer? Vamos lá, seguindo aquela regrinha básica, pro evangélico que está me assistindo, porque tem uma diferença do evangélico, que procura a sabedoria, e do crente que acredita em qualquer coisa aí na internet e sai reproduzindo as imbecilidades. Então vamos lá. Já falamos de Satanás. Isso. Agora vamos falar de Lúcifer. Porque tem muita gente que fala assim, mas você é luciferiano. É. E como é que você acredita no diabo e não acredita em Deus? Fala essa asneira pra mim. E Lúcifer não tá na Bíblia, tá? Lúcifer é uma divindade greco-romana. Mas vamos falar de Lúcifer na Bíblia. Eu tô aqui procurando o livro de Isaías. Aqui o livro de Números, Samuel, Isaías deve estar aqui. Isaías, capítulo 14. A única vez que o nome Lúcifer aparece na Bíblia, no Velho Testamento. Não estamos falando de Novo Testamento. Novo Testamento, uma série de alterações. Os rabinos, um dos motivos dos rabinos não aceitarem Jesus como Messias é por conta disso. Os rabinos não aceitam Jesus como Messias, você sabe disso, né? Claro. E não é porque eles têm rincha de Jesus, só que eles acreditam que Jesus era um judeu, iniciado, um professor, um mestre de Cabalá, de gnoses, né? Teve uma iniciação legal, um cara inteligente, mas não é Messias. Tá? Não é Messias, até porque isso é contra a espiritualidade, você acreditar que você pode ser salvo por alguém externo a você. O único caminho da salvação, e salvação coloque várias aspas aí, não é salvação no sentido de que você nasceu em pecado, tá fadado ao fracasso, sem a figura de alguém. Não. Salvação é no sentido de você atingir o seu ataraxia dos gregos, o equilíbrio interno, espiritual. Tá? Simbolizado pela estrela de 6 pontas, o equilíbrio. Bom, enfim. Voltando então. A primeira vez que o nome Lúcifer aparece é no livro de Isaías. Então não é no Novo Testamento, é no Antigo Testamento. O Novo Testamento já é uma péssima tradução também. Ele aparece no livro de Isaías, no capítulo 14. Vamos contextualizar para o pessoal entender de onde sai esse nome Lúcifer na Bíblia. Na Bíblia. Depois eu vou falar de Lúcifer, paganismo, greco-romano. Na Bíblia, ele aparece no livro de Isaías. Para a gente poder entender como o nome aqui é colocado. Isaías, profeta profético, por isso um profeta, estava fazendo uma profecia sobre a queda do mesmo rei
que levou os judeus em cativeiro na Babilônia. Certo? Então lembra que eu falei que por volta do século VI, antes da Era Comum, 586 antes da Era Comum, Isso. os judeus são levados para a Babilônia. Eles ficam lá 40, 70 anos. E aí o profeta Isaías está dizendo da queda do rei da Babilônia. Capítulo 14 do livro de Isaías. Quem quiser pode abrir aí. Bom, o que acontece é o seguinte. Vamos entender primeiro o que é a estrela da manhã, tá? Vênus é chamado de estrela da manhã pelos caldeus, pelos babilônicos, pelos hebreus, várias civilizações antigas, pelos romanos, pelos etruscos, pelos gregos, pelos indianos. Estrela da manhã em todas as civilizações. Por quê? Graças ao ciclo de Vênus no céu, ele aparece de manhã, antes do sol surgir, e depois, quando o sol se põe, ele se põe junto. Então olha que interessante, pensa como uma pessoa que observava o céu, ou um astrólogo de 2.500, 3.000 anos atrás. Ele olhava o céu e aí ele via que o planeta mais resplandecente, mais brilhoso, aparecia todo dia antes de vir amanhã. Então aparecia Vênus no topo do céu, olha como ele é brilhoso, logo depois vinha o Sol, por isso portador da luz. Vênus anunciava a chegada do Sol, do dia, que era muito importante para essa civilização. Se você pensar 3.000 anos atrás, sem tecnologia, sem informação, sem a ciência que nós temos hoje, o dia era uma incógnita. Eles viam o Sol morrer no horizonte e não sabia se o Sol ia aparecer no dia seguinte. E por isso que eles faziam-se rituais ao Deus Sol, inclusive sacrifícios. Por quê? Para garantir que o Sol voltasse a aparecer. É, porque o Sol também morria. Então eu também tenho que sacrificar algo para o Sol aparecer. Era o pensamento daquela época. Então Vênus aparecia na abóbada celeste ali, e aí depois chegava o Sol, portador da luz. Traz beleza, traz o Sol, traz abundância, traz tudo. E aí depois eles reparavam que esse planetinha, logo depois que o Sol se punha, ele também se punha junto. Mas não é que ele se punha, é porque o índice de refração muda conforme a posição do Sol, e não se via mais Vênus no céu. Só via-se as outras estrelas. Todas as estrelas para esse povo antigo eram deuses. Se Vênus não está entre elas, Vênus não foi digna de estar entre os deuses. Ela foi expulsa do céu. Se você pegar para qualquer astrônomo, se chamar um astrônomo aqui, fala sobre o ciclo de Vênus, é possível ver ele de madrugada? 2, 3 horas da manhã? Ele vai falar não. Porque não tem, devido ao ciclo de Vênus no céu, você não consegue observar. Vênus é formado por uma atmosfera de nuvens, então ele não tem índice de refração suficiente, e de acordo com a posição do Sol, você nem vê Vênus. Não é todos os dias que você vê. Vênus à madrugada, zona não. É? É. Pode procurar. Tá. E aí os babilônios falavam, ela foi expulsa do céu. Foi expulso do céu, a estrela de Vênus, a estrela da manhã. Orgulhosa, ela é orgulhosa, por isso que ela não está entre os deuses. Ela é cheia de si, ela é a mais bela de todas, mas não está entre os deuses. E depois associam, inclusive, a Vênus a algumas deusas da época que descem ao submundo, a figura de Inanna, Ishtar, enfim. Por isso que ela representa até hoje o feminino. Entendi. Você tem Netzach, a Kabbalah, você estudou a Kabbalah, tem o hieróglifo de Vênus ali. Hierógrafo não, é o símbolo alquímico de Vênus, cabalístico de Vênus. Bom, enfim. Então, voltando aqui. Então, estrela da manhã para os antigos é Vênus. Então, nós temos uma informação de que Vênus era um planeta que não ficava entre os outros planetas no céu, ele sumia, era expulsa do céu, ela caía, acreditava, tinha essa noção.